da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Nesse clima de Natal nós estamos fazendo, juntamente com a partilha da palavra, a nossa novena de Natal aqui no Sorrindo para a Vida. E para você que está fazendo em casa, até pergunta, será que eu estou fazendo certinho? Tenho certeza que está. Mas quando você abre ali na página 12, até o jeito de você acolher as pessoas está escrito aqui para você. E eu quero, assim, acolher você também. Louvado seja Deus. Estamos todos reunidos aqui para louvar o Senhor e para abrir o nosso coração para acolher Jesus. Pois há tempos todos os profetas anunciaram que Ele viria. Jesus foi esperado com amor de mãe pela Virgem Maria. João Batista anunciou que o tempo havia chegado e mostrou o Senhor presente no mundo. Mas agora é o próprio Jesus que nos dá a alegria de entrarmos no mistério do seu Natal, para que a sua chegada nos encontre fiéis na oração e alegres, louvando a Deus em todas as circunstâncias. Então, oremos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Os profetas com voz poderosa anunciam a vinda de Cristo, proclamando a feliz salvação que liberta no tempo previsto. Ao fulgor da manhã radiosa, arde em fogo o fiel coração, quando a voz portadora de glória faz no mundo soar seu pregão. Não foi para punir este mundo que Ele veio na vinda primeira. Ele veio sarar toda a chaga e salvar quem no mal perecera. Mas a vinda segunda anuncia que o Cristo Senhor vai chegar para abrir-nos as portas do reino e os eleitos no céu coroar. Luz eterna nos é prometido e se eleva o astro-rei Salvador, que nos chama à grandeza celeste com a luz do divino esplendor. Ó Jesus, só a vós desejamos para sempre no céu contemplar e por vossa visão saciados, glória eterna sem fim vos cantar. E aqui está a promessa que se cumpre neste e em todos os natais. Nascerá uma haste do trono de Jessé, e a partir da raiz surgirá o rebento de uma flor. Sobre ele repousará o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria e discernimento, Espírito de conselho e fortaleza, Espírito de ciência e temor de Deus. No temor do Senhor encontra ele o seu poder. O Senhor é contigo, ó Maria, alegra-te cheia de graça. O Senhor é contigo, ó Maria. Ele voltou o seu olhar para ti, realizou toda a sua esperança. Alegra-te cheia de graça. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. O Senhor é contigo, ó Maria. Alegra-te cheia de graça. Lucas capítulo 1, versículos do 26 ao 38, assim nos diz a palavra de Deus. Quando Isabel estava no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem de nome José, da casa de Davi. A virgem se chamava Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: alegra-te, cheia de graça. O Senhor está contigo. Ela perturbou-se com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse: não tenhas medo, Maria. Encontraste graça junto a Deus. Conceberás e darás à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus.
Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a descendência de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria então perguntou ao anjo: como acontecerá isso, se eu não conheço o homem? O anjo respondeu: o Espírito Santo descerá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, aquele que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na sua velhice. Esse já é o 6º mês daquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria disse: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se de junto dela. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Senhor Deus, que escolheste Maria para ser mãe de teu filho, ajuda-nos a imitar sua humildade e obediência. Amém. Amém. Essa palavra, gente, ela resume o Natal para nós, né? Resume. Porque essa palavra, ela coloca diante dos nossos olhos uma coisa que nós nunca podemos esquecer. Deus veio morar conosco. Ele armou a sua tenda no meio de nós. Olha que bonito que foi o dia que eu pude compreender o significado da palavra entender. Como eu disse para você, eu gosto muito de ler, eu gosto muito de estudar, eu gosto muito das palavras, que as palavras elas são reveladoras. E entender vem de tenda. Quem é que te entende? É quem entra com você debaixo da mesma tenda. Porque naquela época não era casa, era tenda. As pessoas viviam em tendas. Até porque muitos migravam, né, constantemente. Ia para onde tinha água, ia para onde tinha comida, ia para onde tinha pasto para os animais. Então, terminou o que era de interesse por ali, juntava tudo, catava, desarmava a tenda, andava, montava a tenda em outro lugar. Não é? Era assim que era feito. Estar com uma pessoa debaixo da mesma tenda significa estar com a pessoa debaixo do mesmo teto. Você só conhece uma pessoa quando você passa a morar com ela. Concorda? Esse foi um engano de muita gente antes de casar. Só descobriu quem era o marido, só descobriu quem era a esposa, depois que estavam morando debaixo do mesmo teto. Ótimo quando a surpresa é boa, e quando não é, hein? Mas é ali, olha, debaixo do mesmo teto que a gente entende o que a pessoa vive. É quando a gente se coloca na mesma situação que ela, quando a gente passa pelos mesmos percalços que ela. Sabe o que essa palavra está nos dizendo? Que o Senhor Jesus nos entende, porque Ele assumiu a nossa vida tal e qual ela é. Ele veio morar entre nós, com cada um de nós. Ou seja, Ele veio morar pessoalmente comigo, na minha vida. Veio morar na sua alma com você. Então todo mundo te entende a partir de fora, mas Deus te entende a partir de dentro. Hoje de manhã, até nas minhas orações, eu estava rezando, e rezando por algumas pessoas, apresentando diante de Deus, né? Porque às vezes a gente acha que conhece a pessoa dentro de uma circunstância. Muda a circunstância e a gente descobre que não conhece, né? Às vezes você tem um relacionamento com uma pessoa e ela é subalterna a você. O tipo de relacionamento é um, aí você a conhece nessa perspectiva. De repente as situações mudam e agora você é subalterno dessa pessoa, trabalha para ela, é empregado dela. Ou ela virou seu chefe no setor, no departamento, ou se tornou uma autoridade sobre você. Aí você descobre que você não conhecia como você pensava. Às vezes você conhece aquela pessoa na qualidade de funcionário, mas você não conhece aquela pessoa na qualidade de amigo.
Às vezes você confunde as coisas, você pensa assim, esse funcionário é meu amigo, o dia que ele deixa de ser funcionário, deixa de ser seu amigo também. Aí você pensa, não era meu amigo, ele era um funcionário bom, querido, a relação de trabalho era amigável, mas o relacionamento não se perpetuou depois que terminou o vínculo de trabalho. Você está vendo como a gente acha que a gente conhece as pessoas? Às vezes não conhece um filho, o filho sai de casa, muda, e aí você conhece um outro aspecto da vida dele. Nós não conhecemos as pessoas, gente, porque por mais íntimo que nós sejamos delas, nós a conhecemos sempre a partir de fora. O que você conhece dentro é o que a pessoa te permite, à medida que ela abre um pouquinho para você. Mas com Jesus não é assim. Nosso Senhor sabe das suas orações engasgadas, das suas lágrimas contidas, das dores que você não fala para ninguém, das tristezas disfarçadas de sorriso. Nosso Senhor conhece você como ninguém conhece e te ama como ninguém jamais amou você na sua vida. Porque Ele veio morar em nós, a tenda que o Senhor habita é o nosso coração. Sim, Ele assumiu um corpo, porque Ele se encarnou. Ele viveu nessa terra e viveu tudo que a gente viveu até a morte e viveu algo que eu e você ainda não vivemos, que foi a ressurreição. Mas tudo que a gente viveu e ainda vai viver, nosso Senhor passou por isso. Só que além disso, depois de ressuscitado, de uma maneira especial, passou a habitar dentro de nós. E já não habitava, Márcio? Quando nos criou, sim, o Senhor sempre nos habitou, mas era de uma maneira diferente. Agora, nós nos tornamos verdadeiramente casa de Deus. E Ele fez isso porque Ele não nos vê como um número, nem nos trata como uma estatística. Ao contrário, o Senhor vem habitar pessoalmente no coração de cada pessoa que crê. Não é o que diz a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, lá em São João? Se alguém me ama, vai guardar minha palavra. E se guardar minha palavra, o meu Pai o amará, e nós viremos a Ele, e nele faremos nossa morada. A maneira como Deus habita numa pessoa que guarda, que ama, que põe fé na palavra de Deus é diferente. E provavelmente você sabe disso, porque você já fez a experiência de que quando você é obediente a Deus, há uma diferença na presença que se manifesta na sua vida. E eu amei o título desse dia, que é o dia 5, que é também um capítulo. Sou templo de Deus que não pode ser destruído. Quando uma pessoa é habitada pela presença de Deus, ela não pode ser destruída. Podem enfrentá-la, podem bater contra ela, podem falar mal dela, podem roubá-la, podem açoitá-la, mas não conseguem destruí-la. Você sabia disso? Gente, tem coisas que só a gente experimentando para a gente conferir. Tem umas que eu prefiro não conferir, se Nosso Senhor puder me poupar. Mas se você tiver que conferir, você receberá uma graça muito maior do que se você não tivesse sido poupado. Porque você vai experimentar na prática o que esta palavra está garantindo. Quem tem Deus no seu coração não pode ser destruído, nem que o inferno inteiro se junte contra ela e venha atacá-la, não pode. Portanto, Jesus não habita apenas na grande casa que é o mundo, porque tem gente que pensa isso, Deus habita, o Espírito repousa sobre o mundo, renova a face da terra. Sim, também. Ou às vezes a pessoa pensa que o Senhor habita esse mundo, ou vem habitar a sua igreja de uma forma geral ou institucional. Sim, o Senhor habita, mas não apenas na igreja. Ele mora também no pequeno presépio da minha vida, na tenda do meu coração. A gente entra dentro de uma igreja e a gente sabe que toda igreja é feita como as casas são feitas, de tijolos ou de pedras.
né? Então, o que tem numa parede de uma igreja? Argamassa ligando muitos tijolos ou ligando muitas pedras. Mas as pedras de um templo são mortas. Esse templo de cimento, não é, de madeira, de ferro, seja do que for, é um templo morto. Ele é só um templo físico. Quando a palavra de Deus fala da igreja, ela fala de um templo vivo. Então não é uma construção morta de pedras, mas é esse templo feito de pessoas. Esse templo formado de muitas pessoas é habitado por Deus. Só que cada tijolinho que forma esse templo é uma pessoa que também é habitado por Deus. São pedras vivas, não é o que a palavra de Deus nos diz? Que é um templo formado de pedras vivas, porque tem vida dentro e Deus habita dentro. Esse grande templo que é a igreja que Deus habita é feito de pequenos templos que Deus também habita, que sou eu e é você. Que coisa maravilhosa! O Senhor está conosco. Eu sou casa, eu sou templo de Deus, e o templo de Deus não pode ser destruído. Não foi o que Jesus falou? Destruirás esse templo e eu o reconstruo em 3 dias. Se você pode, coloque a mão sobre você mesmo e diga: eu sou templo de Deus, que não pode ser destruído. Que não pode ser destruído. Não pode ser destruído, porque Deus habita em nós. Olha, como seríamos inabaláveis se nós acreditássemos nisso para valer. Sabe por que a gente é fraco? A gente é fraco de falta de fé. A gente é fraco de medo. Às vezes você vê um marmanjão tomando um pau de um pequenininho, apanhando. Me perdoe até a comparação, mas ela explica bem. Como é que pode aquela pessoa fraquinha, diminuta, batendo num cara daquele tamanho? Medo. O outro está se borrando de medo. A gente é abalado, não é pela falta de força, porque Deus nos deu a sua força. Nós nos abalamos por causa da nossa covardia, que nasce do nosso medo. A gente tem medo da vida, a gente tem medo das pessoas, a gente tem medo de coisas tão imbecis. A gente tem medo do que as pessoas vão achar. A gente deixa de conquistar por falta de tentativa. A gente não tenta pelo medo de fracassar, sendo que o resultado do fracasso é o mesmo de não tentar. Você não vai conseguir. Se você não tentar, você não consegue. Se você fracassar, você não consegue. Com uma diferença: não tentando, é certo que você não consegue. E fracassando, pelo menos você teve a oportunidade de tentar. Você poderia ter conseguido. Só que deixa eu te explicar uma coisa. Quem tenta, apesar do medo de fracassar, se perseverar, vai conseguir, seja o que for. Sabe por que a gente não consegue? Porque a gente desiste no meio do caminho. Desiste porque, em vez da gente se reinventar, da gente se fortalecer em Deus, nós vamos fortalecendo a nossa fraqueza pelo acúmulo de frustrações. Eu não consegui, eu já tentei. Igual aquela criança que tenta mal porque não sabe fazer, e em vez de corrigir, chora. Eu não consigo, eu já tentei. Não. E o pai falando: faz diferente. E o pai já explicou, mas não quer fazer no lugar. Porque se fizer no lugar, não aprende. Meu amigo, vai para a luta, porque Deus está com você. Você é casa de Deus, é templo de Deus, que não pode ser destruído. Como nós seríamos inabaláveis se nós acreditássemos nisso para valer de verdade. Santa Isabel da Trindade, ela descobriu esse segredo, e aí ela escreveu assim, a uma amiga dela: parece-me que eu encontrei o céu aqui na terra. Me parece que eu encontrei o céu aqui na terra, pois o céu é Deus, e Deus está na minha alma. No dia em que eu entendi isso, tudo se iluminou. Gente, é isso.
Por que eu vou ficar esperando para eu ir para o céu se eu posso ter o céu comigo agora? Céu é onde Deus está. Inferno é onde Ele não está. De todos os males do inferno, qual é o pior de todos eles? Deus não está ali. Deus se retirou deste lugar, porque também é um lugar. Não é só um estado de alma, não. É também um lugar. É um mistério isso, que a gente não consegue compreender na sua totalidade. Mas aquele que tudo pode se retirar de algum lugar. E o inferno é a ausência de Deus. Se um dia você quiser experimentar um aperitivo de inferno, é só você tirar Deus da sua casa, da sua família, da sua vida, que o inferno entra, o inferno toma conta. A vida vai virando um inferno. Mas eu lhe digo, mesmo nas piores dificuldades, nas piores tribulações, quantas pessoas passam por momentos muito, muito, muito difíceis e parecem doce para elas. E até você se aproxima da pessoa e diz, olha, ela está vivendo uma situação difícil, mas é estranho, há uma doçura no trato dela, né? Ela fala, parece até que o que está acontecendo com outra pessoa, porque não parece que ela está sendo afetada, porque o templo de Deus não pode ser destruído. E porque o céu é onde está Deus. Na hora da dor, em vez de se revoltar, romper com Deus, gritar, xingar e desistir, igual muita gente faz, essa pessoa abandonou-se a Deus e se revestiu da força do Espírito Santo. Então a sua alma se enche de luz. E ela não só vencerá aquela situação, porque ela vencerá infalivelmente, como depois de ter vencido, o que ela conquistou nesse tempo de luta, ninguém poderá tirar dela. Por isso que Deus nos permite passar por situações que a gente não entende, situações que a gente acha que são difíceis demais, situações que parecem castigo para nós. Castigo se você desistir, que aí é como se você se abandonasse no meio da chapa quente. Vai fritar ali, meu irmão. Aquilo é passar, você tem que passar por ali e passar com Deus. Não é o que Ele prometeu? Se tiveres que atravessar o fogo, não te queimarás, e se tiveres que atravessar rios caudalosos, eles não te submergirão. É assim que nós vamos enfrentando as lutas. A chapa não está fria, não está quente, o rio não está fraco, não está caudaloso. Mas eu vou em nome daquele que me prometeu, se atravessares o fogo, não te queimarás. Atravessa o fogo. Atravessa. Aqueles 3 jovens na fornalha, eles não saíram da fornalha, não era porque eles não acreditavam, porque eles estavam presos lá dentro. Mas, em meio às chamas, eles acreditavam. Agora, tem gente que não atravessa o fogo porque para no meio dele por falta de fé em Deus. Por falta de confiança, não avança com a própria vida. Então, olha, no dia em que eu entendi isso, faço minhas palavras aqui da Santa Isabel da Trindade. Tudo se iluminou. Ah, se aqueles que por motivo de saúde, por causa da distância, por causa de duras rotinas de trabalho e que estão impedidos de ir todos os dias à igreja, descobrissem, se essas pessoas descobrissem que não encontramos o Senhor apenas indo ao templo para orar. Se essas pessoas descobrissem que podemos adorar a Deus em espírito e verdade, que nós podemos conversar com Jesus também dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, a sós com Ele em nosso quarto, na intimidade daquele cantinho reservado, não é? Que você escapa ali do seu trabalho, às vezes tem uma salinha onde todo mundo vai para descansar, você fecha ali num cantinho e silenciosamente você reza. Se as pessoas descobrissem como Deus se faz presente junto de uma pessoa que ora, não desperdiçariam essa oportunidade, não desperdiçariam.
Olha, é verdade que desagrada a Deus quem pode participar da Eucaristia e não vai. Porque se você pode e não vai, desagrada a Deus. Porque ali está o corpo, o sangue, a alma e a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Também é verdade que aquele que nos mandou reunir 2 ou mais, não é, para orar em seu nome, não dispensou ninguém de frequentar a igreja. Então tome cuidado com essas pessoas que dizem assim: eu rezo sozinho na minha casa. Tome cuidado você, se você disser assim: eu não preciso de ninguém, eu rezo sozinho aqui em casa. Desculpe, meu querido, você pode ser muito bom e muito bonito, você também, minha irmã, mas isso aí não foi que nosso Senhor pediu para você, não. A gente tem que dar um passo para fora do nosso egoísmo, para fora dessa autossuficiência besta que existe no meio de nós, em que essas ideologias diabólicas ficam vigendo aí no nosso meio, em que as pessoas com muito orgulho dizem: eu não preciso daquela pessoa, eu não preciso daquele grupo, eu não preciso de homem na minha vida, eu não preciso de mulher na minha vida. Sério mesmo? Isso é tão, mas tão estúpido que não vale a pena nem continuar comentando. Pessoas muito mais inteligentes chegaram à conclusão, e nem foi por meios cristãos não, foi pela simples razão, chegaram à conclusão, essa frase é bem conhecida: nenhum ser humano é uma ilha. Nós não somos uma ilha. Você depende das pessoas. Se pararem de produzir alimento, você morre, mesmo tendo dinheiro para poder comprar. Como é que a gente não precisa dos outros? A gente não precisa dos outros, mas tem que pegar alguém que nos dê uma carona, que nos ponha num táxi leve, o motorista que dirige o ônibus, o piloto que pilota o avião. Não precisa de ninguém, mas está deitado numa cama de cirurgia, com um médico operando, precisa do farmacêutico. Nós precisamos uns dos outros. E se nós precisamos das pessoas do ponto de vista físico, material e afetivo, porque o afetivo ainda é maior a necessidade. Então, imagine espiritualmente. Sabe, fizeram uma experiência com um macaquinho. Colocaram numa jaula um macaquinho, não é? Deram comida, deram bebida, deram tudo que ele precisava, só que não colocaram uma macaca de pelúcia e no outro colocaram uma macaca de ferro. O macaquinho da jaula da macaca de ferro adoeceu e morreu, porque não encontrou acolhimento, não teve ternura, não teve aconchego que aquele bichinho de pelúcia que nem tem vida foi capaz de oferecer. Nós não somos macacos, mas nesse ponto aí a gente desfruta da mesma necessidade. Nós precisamos de afeto. Você entendeu por que tem gente que tem dinheiro, tem fama, pode fazer o que quiser, da hora que quiser, do ponto de vista da compra, do ponto de vista material, mas não é raro matar-se porque construiu uma redoma em volta de si, de egoísmo e de maldades e de ofensas a outras pessoas, que a pessoa fica desprovida de algo muito importante: ternura. Nós precisamos das pessoas. É uma necessidade de amor, de amar e de ser amado. A gente não tem necessidade só de ser amado, nós temos necessidade de amar. Quem não ama adoece, mesmo que seja amado. Porque quem não ama não é capaz também de receber o amor que lhe é dado. Se torna refratária ao amor. Então, não é só a questão afetiva, mas há um componente espiritual. O Senhor não nos dispensou de ir à igreja. Mas, se uma pessoa está impedida de ir lá com a frequência que gostaria, você gostaria de frequentar, mas você não pode, até por questões de trabalho, por questões de saúde, por questões de distância, como eu disse aqui, não é? Então, se você não pode ir lá com frequência, jamais deve desanimar, nem esquecer o quão perto de você está o Senhor. Deve fazer o que então? Deve com humildade buscar o Deus que se deixa encontrar.
Eu e você precisamos buscar a Deus, que se revela para nós, que se deixa encontrar. Você precisa descobrir o céu dentro de você, como fez a santa que acabou de ser citada. Pois aquele que não encontra Jesus na intimidade do próprio coração também não vai encontrá-lo fora. Olha, tem muita gente que às vezes vai no grupo de oração e começa a reclamar do grupo de oração. O grupo de oração não é mais o mesmo, porque é sempre as mesmas coisas, porque eu vou lá, eu não me abasteço mais como antes, eu vou procurar um outro grupo, eu vou procurar uma outra igreja, eu vou procurar porque eu não me sinto mais saciado. Meu filho, a igreja não é lugar só de você beber, não, é lugar de você transbordar. Você sabe por que não tem transbordamento nos nossos grupos de oração? Porque nós não nos abastecemos na nossa casa, no nosso relacionamento pessoal com Deus. Quem está cheio de Deus, quando encontra no grupo, transborda. Aí você transborda, o seu irmão transborda, o outro transborda, é um transbordamento, eu vou te falar. Aí até os vizinhos ficam se perguntando: o que está acontecendo naquele salão? O que está acontecendo naquela igreja? Você nem precisa bater na porta, eles aparecem lá sozinhos, curiosos, perguntando. A gente pode participar? Eu lembro que, conto isso para a gente já encerrar, eu lembro que eu morava não, né? Nós tínhamos uma casa de evangelização ali na Washington Luiz 800, foi a primeira casa de evangelização da Canção Nova em São Paulo. Nós éramos em 4 ali. Era Maria Renata, Anice de Godoy, o Edson, que agora não está mais na Canção Nova, e eu. 4, nós 4. E aquela esquina, quem foi alugar lá para a Canção Nova não tinha juízo, sabe? E visitou o lugar só durante o dia. À noite, era o maior ponto de prostituição homossexual da avenida. Tinha 60 para mais de pessoas que ficavam ali se prostituindo, não é? E para nós foi muito difícil, porque eles ficavam pelados, e grupo de oração era à noite. Então os primeiros grupos de oração, gente, que as famílias chegavam para participar do grupo de oração da Canção Nova, eles tiravam a roupa, mostravam os peitos, ficavam só de calcinha. Foi muito difícil, foi horrível. Só que o que nós fazíamos? Nós os tratávamos com respeito, nós os cumprimentávamos com carinho, como se fosse qualquer pessoa que tivesse vindo para o grupo de oração. Então passávamos boa noite e tudo mais. E os grupos, aquele grupo de oração lá, na simplicidade que nós começamos, só 4 pessoas, fervia. Era um transbordamento. De repente eles pararam de implicar conosco, começaram a perguntar sobre quem nós éramos, começaram a pedir oração, combinaram entre eles que na quinta-feira, que era o dia do nosso grupo de oração, quando desse por volta das 6 horas da tarde, que era quando o povo começava a chegar, que eles iam se retirar completamente para o fundo, porque era uma esquina, desciam todos lá para o fundo da rua e avisavam os clientes que não encontrá-los ali na frente, para que ninguém tivesse esse constrangimento. E eu lembro do dia que um chegou lá e disse assim: se eu quiser participar desse grupo, eu posso? Pode. E se eu quiser entrar hoje, assim, do jeito que eu estou, meio pelado? Você é bem-vindo, se você quiser participar, nós recebemos você sim. Aí ele se desarmou por completo e disse: não, assim como eu estou, eu tenho vergonha, mas um dia eu vou vir vestido decentemente, porque eu quero participar com vocês. Sabe o que houve ali? Transbordamento. Nenhuma família é solitária quando ela transborda o amor de Deus. Olha, deixa Jesus fazer céu no seu coração nesta manhã. Põe as mãos sobre o seu peito, feche os seus olhos um pouquinho. É por isso que diziam os antigos: de que me adianta que Cristo tenha nascido uma vez em Belém, de Maria, se ele não nasce pela fé também no meu coração? Jesus precisa nascer pela fé no meu coração. Onde é que Cristo nasce? No sentido mais profundo,
nasce em teu coração, nasce em tua alma. O verbo de Deus quer repetir em todos os homens, em todas as mulheres, em cada um de nós, o mistério da sua encarnação. E não precisa esperar o dia 25. Se você quiser, isso pode acontecer com você agora, nesse momento. Permita que Jesus, pela fé, venha fazer céu no seu coração agora. Sobretudo você que está perturbado, sobretudo você que se identificou quando eu disse de pessoas que vivem, experimentam aperitivos do inferno. Onde Jesus chega, de verdade, todo o inferno acaba. Então diga para ele: vem nascer em mim, Senhor Jesus.